Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje eu programei aqui para vocês me verem, né? Pra gente ficar mais próximo, poder fazer esse contato aí olho no olho, né? Mesmo que de casa. Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje eu vou dividir a aula em dois momentos, tá? Igual a gente fez na semana passada e retrasada. Recordem aí que discutimos sobre os distúrbios inflamatórios e agora a gente vai entrar nas patologias, nos sinais e sintomas dos distúrbios circulatórios, tá bem? Então, por ser um conteúdo bastante grande, bastante importante, tá, gente? Distúrbio circulatório é algo que vocês vão levar para a vida, que vocês realmente precisam entender essa patogenia, essa fisiologia de como que é o funcionamento do nosso corpo, dos sistemas. Então, é um assunto muito importante que, se vocês conseguirem levarem aí pelo menos 1% do que eu for compartilhar com vocês hoje, eu já vou ficar bastante satisfeita, tá bem? Então, vamos lá. Dividir em dois momentos, tá? Vamos iniciar a primeira parte hoje e na semana que vem a gente finaliza, tá joia? Então, bora lá, aperta o cinto, pega o cafezinho aí quem gosta e vamos iniciar. Então, quando eu falo de distúrbios cardiovasculares, eu trouxe para vocês os principais. Então, iremos abordar sobre os distúrbios hemodinâmicos, sobre a doença tromboembólica, tá? Vocês vão compreender aí a diferença do que é causado por uma trombose, o que é causado por uma embolia, que geralmente é um assunto que gera bastante confusão, o que é o tromboembolismo, certo? E vamos falar também a respeito do choque. Então, antes de iniciar, né, com a definição e o conceito da patologia, como eu sempre coloco para vocês, vamos fazer uma breve introdução aqui a respeito dessa parte do sistema cardiovascular, né? Lembrando aí que a saúde das células e dos tecidos, ela depende, gente, completamente da circulação do nosso sangue, tá? Então, o nosso organismo, ele funciona como uma maquinária, é uma máquina mesmo, todos os sistemas ali com suas funções reunidos exatamente para manter ali a homeostase, né? Ali do nosso corpo, do nosso organismo e dos nossos sistemas, manter a homeostasia ali, o equilíbrio, né? Das nossas funções, para que a gente consiga desenvolver as funções normais de uma pessoa saudável, tá? Então, a saúde das células e dos tecidos depende ali da circulação do sangue, que essa circulação, ela libera o oxigênio e também os nutrientes, tá? Removendo os resíduos gerados pelo metabolismo celular. Então, olha aí duas funções extremamente importantes da nossa circulação. Liberar o oxigênio e o nutriente para dar o aporte necessário para a nossa sobrevivência e remove resíduos gerados pelo metabolismo celular. Então, aquilo que não faz parte mais do processo que desenvolva as nossas funções, aquilo é removido do nosso sistema. E isso só é feito porque a nossa circulação do sangue, ela promove esse mecanismo, tá bom? Então, em condições normais, quando o sangue ele passa ali através dos nossos leitos capilares, as proteínas plasmáticas, elas são retiradas, tá? Na vasculatura, e é promovido ali um movimento líquido de água e eletrólitos dentro do nosso tecido, ou seja, é o transporte, é a maquinária de transporte, de troca de nutrientes, de oxigênio, de resíduos que não fazem mais parte daqueles processos metabólicos. Então, realmente é um sistema que circula ali o tempo todo, promovendo processos normais, processos que são importantes para a nossa sobrevivência. E eu trouxe 3 definições aqui de algo que eu acho extremamente importante, tá?
e é basicamente o que vocês precisam saber. O coração, creio que seja bem mais tranquilo aí para todos vocês. A maioria entendem, né, que o coração ele é definido aí como uma bomba propulsora do sangue, né? É através dessa bomba que a gente consegue fazer a troca gasosa, né? Pegar todo esse sangue desoxigenado, mandar lá para nossa bomba, onde vai acontecer a troca, né? Desse sangue, e o sangue que era desoxigenado, ele vai acabar saindo oxigenado ali do nosso ventrículo esquerdo, onde vai aí passar por todos os nossos tecidos, né, que necessitam desse aporte nutritivo, tá? Então, o coração é um órgão muito importante, tá? E ele vem definido aí como uma bomba propulsora do sangue. Já os vasos sanguíneos, eles são subdivididos aí em vasos que possuem grande calibre, vasos que possuem médio calibre, e é através desses vasos que o nosso sistema circulatório ele é distribuído, que o nosso sangue é distribuído no nosso organismo. E a microcirculação é aquela circulação que controla, que regula ali a troca do plasma entre o nosso interstício, tá joia? E os vasos linfáticos, não mais importante ou menos importante que os outros. A definição dos vasos linfáticos ela é aquela região do nosso corpo onde ocorre ali a drenagem das macromoléculas e do líquido intersticial. Então, graças a Deus que temos um sistema de vaso linfático que funciona ali o tempo todo no nosso organismo, fazendo essa drenagem, identificando ali quais são as macromoléculas, pegando, drenando aquele líquido, né, que está ali fora do meu vaso e fazendo o reprocessamento desse vaso, tá? Então, o vaso linfático ele é bastante importante aí, principalmente, né, ali na formação do edema. Então, é uma estrutura muito importante do nosso organismo. As doenças cardiovasculares, só para título de conhecimento de vocês, tá? Elas são aí a maior causa de morbidade e mortalidade na nossa sociedade, tá? Nessa categoria estão incluídas aí todas as doenças que afetam o sistema cardiovascular. Então, o que afeta, gente, esse sistema cardiovascular? Então, são as doenças que afetam o coração, doenças que afetam os vasos sanguíneos, doenças que afetam o sangue, tá? Quando eu falo de doenças cardiovasculares, não se esqueçam que dentro desse sistema cardiovascular, eu posso evoluir com distúrbios hemodinâmicos, que é onde entra a situação do edema, da congestão, do choque. Eu posso evoluir num estágio de hemostasia, que é ali, né, onde eu vou ter o controle da hemorragia. A hemostasia também ela envolve situações que ocorrem a trombose. Eu posso evoluir também com situações de embolia. Então, é por isso que eu vou ministrar essa aula para vocês. É justamente para vocês terem um entendimento do funcionamento desses distúrbios hemodinâmicos. Quais são suas características, tá? Onde que acontece, quais estruturas envolvem. Então, vou começar para vocês citando alguns pontos mais importantes. Qual que é a importância e a função desse sistema cardiovascular na nossa vida, no nosso organismo, né? Então, a primeira importância aqui, que eu vejo como algo essencial, é que através dele que nós temos aí o aporte de oxigênio e nutrientes para as nossas células. Então, o que seria do nosso organismo sem esse sistema, né? Eu não teria essa troca. Ele é importante também para a remoção de subprodutos do metabolismo celular, como eu falei para vocês lá no início. É através desse sistema também que realizamos o transporte de substâncias endócrinas. É através desse sistema que temos um controle hídrico e eletrolítico do que entra e do que sai desse vaso, tá? E temos também a regulação da temperatura corporal. A hemostasia, que vem aí como um equilíbrio, né, dessa função cardiovascular, ela vai estar ali trabalhando
tanto na nossa parte intracelular, quanto na função intersticial, como também na nossa função intravascular. Professor, entendi nada. O que é essa homeostasia, né? Então, bora lá entender. Quando eu falo, né, que aquele organismo ele está num processo de hemostasia, vocês lembrem que a hemostasia é um processo fisiológico de controle de sangramento quando ocorre algum tipo de lesão vascular. Vocês já ouviram dizer popularmente que alguém teve um corte, está sangrando bastante e que eu vou ter que conter esse sangramento? Então, é mais ou menos isso. A homeostasia é você lançar a mão aí de um processo fisiológico que vai controlar, que vai trazer o equilíbrio hemodinâmico para aquela situação de risco daquela lesão. Tá? Então, eu trouxe uma imagem justamente para vocês conseguirem visualizar e fazer esse entendimento. Aqui um dano, né, na lesão aqui da parede do vaso. E em se tratando de hemostasia, quando ocorre esse tipo de lesão de dano, vão iniciar ali os processos da minha cascata de coagulação. É justamente essa cascata de coagulação que vai agir juntamente ali com a hemostasia e vai trazer o equilíbrio pleno daquela lesão. Tá certo? Então, eu vou acabar tamponando aqui aquela região. Então, a hemostasia, como eu falei para vocês, é um estágio de extremo equilíbrio. Falou de hemostasia, lembra de equilíbrio. E para que essa hemostasia aconteça, eu vou precisar de qual mecanismo? Parede vascular, ela compõe ali esse processo, as plaquetas e o nosso sistema de coagulação. Então, eu tenho ali uma lesão, um processo ali naquele vaso. Eu vou agir tanto com a ação de procoagulante, que vai ser o estímulo inicial da coagulação, mas também irei agir com os anticoagulantes, ou seja, o anticoagulante ele vai ali manter a coagulação sobre o controle. Então, é por isso que determinadas patologias, determinadas situações na nossa vivência ali no ambiente, quando a gente começa a trabalhar, começar a verificar a prescrição médica, as posologias, a gente vai entender que tem vários medicamentos que funcionam ali como um anticoagulante. E a função dele é justamente isso, manter a coagulação ali sobre o controle, tá bom? Um é procoagulante e o outro é anticoagulante. Então, tem que identificar em que momento que um vai ser útil e o outro não. E assim sucessivamente, tá joia? Então, aqui uma imagem para vocês entenderem aí essa proteção, esse equilíbrio que a hemostasia ela traz aí para o nosso organismo. Então, de maneira bem objetiva, tá? Do dia a dia, é um conjunto de fator que visa estancar um sangramento. Tá joia? E a cascata de coagulação, professora, qual que é a importância dela dentro desse mecanismo? A cascata de coagulação, ela consiste ali em uma série sucessiva de reações enzimáticas amplificadoras. A cada etapa, gente, desse processo da cascata, uma proenzima, ela sofre uma proteólise. O que é proteólise? Uma quebra, tá, gente? É uma quebra, aquela proteína, ela vai ali e se rompe. Mas para quê? Esse processo ele tem que acontecer para que essa enzima ela se torne ativa. É através da ativação dessa enzima que a gente consegue ativar ali os fatores da nossa coagulação, que são dois os importantes, os principais. E quais são eles? A trombina e a fibrina. Tá? Então, vai ser através dessa proteólise, dessa quebra dessa proteína, que a gente vai conseguir ativar a enzima, que justamente essa enzima vai fazer ali a cascata de coagulação. O fator tecidual elaborado em locais de lesão, ele é o iniciador mais importante da cascata, tá? A coagulação, ela normalmente é restrita aos locais de lesão vascular. Então, foi identificado que tem uma lesão vascular ali, vai começar o recrutamento, tá chamando, chama a cascata, né? Vamos fazer o processo de equilíbrio e daí vamos ativar essa enzima juntamente com a trombina, a fibrina, a gente vai conseguir iniciar ali o fator mais importante da cascata de coagulação, que é poder fazer esse tamponamento e poder estabilizar ali o equilíbrio dessa reação, tá bom? E quando não ocorre
Quando não ocorre, não. Quando ocorre a quebra da hemostasia. O que acontece, né? Enquanto está acontecendo esse processo fisiológico aí no meu organismo. Eu vou ter uma alteração do volume sanguíneo. Esses pacientes eles vão apresentar quadro de hiperemia, hemorragia e choque. Alterações por obstrução intravascular vão apresentar estágio de embolia, trombose, isquemia e infarto. Alterações hídricas intersticiais. Falei de alterações hídricas intersticiais, você já tem que lembrar ali, ó, do edema. Então, toda vez que houver a quebra desse sistema meu de hemostasia, observem que isso não é bom para o nosso organismo. Se eu estou quebrando algo que está favorecendo algo que vai ser ideal para o bom funcionamento do meu organismo, quando essa função é quebrada, eu evoluo com algumas características que não são aprovadas, né? Que no caso é a hiperemia, a hemorragia, o choque, a embolia, a trombose, a isquemia, o infarto, o edema. São situações que geram um estresse muito grande, tá? Para a saúde desse paciente. Então, as alterações principais, tá? Da circulação, elas são essas. Então, no decorrer da aula, é justamente isso aqui que eu quero estar caracterizando para vocês. Irão entender o processo da hiperemia, da hemorragia, da trombose, da embolia, da isquemia e do infarto, subdividindo em 2 aulas, ok? Então, bora lá. A hemorragia vai ser a primeira situação que a gente vai estar estudando, tá? A hemorragia é a saída do sangue do espaço vascular para o compartimento extravascular ou para fora do nosso organismo. Muito simples, né, essa definição. Quem nunca cortou aí o dedinho com a faca, com caco de vidro? Então, é exatamente essa reação que acontece em quadro de hemorragia. Tem uma parede fragilizada ali, onde houve o rompimento, tá? E houve um extravasamento de sangue. Aqui, no caso, provavelmente um aneurisma que se rompeu, tá? São situações mais graves. Nem sempre a hemorragia ela fica ali apenas em processos de corte, de acidentes. Tem algumas situações que ela demonstra uma gravidade maior e algumas consequências, né? Então, as consequências e as complicações da hemorragia, ela depende de alguns fatores. Então, não se esqueçam, leve isso aqui para a vida de vocês, tá? E esses fatores podem ser a quantidade, a velocidade e o local. Quando eu falo da quantidade, vocês têm que ter em mente a avaliação de qual foi o valor em ml, em litro, que aquele meu paciente perdeu por conta daquela lesão que ele foi acometido. Já quando eu falo de velocidade, a velocidade da perda de sangue foi algo que aconteceu de maneira rápida, foi algo que aconteceu de forma intermitente, sangrou, parou, e o local afetado foi na região abdominal, foi na região torácica, foi na região do meu encéfalo. Então, essas 3 características, esses 3 fatores, eles vão poder delimitar ali quais as complicações e consequências decorrentes por conta dessa hemorragia. As principais complicações, tá, desses pacientes, dessas pessoas que se submetem a evoluir a esse quadro, são situações de quê? Choque hipovolêmico, tá? Choque hipovolêmico é uma situação extremamente grave que o paciente se encontra. São pacientes que tiveram uma perda ali de cerca de 20%, tá, do volume de sangue. Então, é uma situação hemodinâmica bastante grave que requer aí uma atenção e um atendimento bastante rápido para a gente conseguir repor, né, a volemia desse estágio que ele perdeu, tá bom? A anemia é um estágio de sangramento crônico e de forma repetitiva, tá? Tem uma perda crônica ali de ferro, tá bom? A asfixia também pode levar a complicações devido ali a uma hemorragia pulmonar. O tamponamento cardíaco é uma situação extremamente grave também, onde ocorre ali uma hemorragia, uma concentração de sangue que ocupa ali toda a região do nosso pericárdio. A hemorragia intracraniana, que ela evolui ali com o aumento da pressão. E lembrando que dependendo do local onde essa hemorragia evoluiu, gente, se for regiões vitais dos nossos órgãos, cérebro, coração,
o rim, o pulmão, pode ser letal, tá? Então, tudo vai depender da localização, da quantidade, da velocidade, do local, tá? Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês o centro cardiorrespiratório. Então, situações de hemorragia nesses locais geralmente trazem um fator de gravidade aí muito grande, tá? Então, como um estágio clínico aqui, eu trouxe um quadro de aneurisma, tá? Se vocês não sabem ainda o que é o aneurisma ele é caracterizado aí como enfraquecimento da parede vascular e a formação de uma bolha. É bem esse saquinho aqui, ó. A gente olha, não dá nada, mas é muito perigoso, tá? Então, quanto maior essa bolha, quanto maior essa bolinha, esse saquinho, mais provável de rompimento, tá? Aqui é um exame de imagem, foi identificado aqui também um aneurisma, ó. A minha mãe, ela já passou por um processo de doença, um aneurisma na carótida interna, na região esquerda, ali do encéfalo, e felizmente ela saiu bem, mas ela entrou para a cirurgia com essa característica aqui, ó, apenas do aneurisma com seu saquinho. A intenção era apenas clampear, só que infelizmente, no momento da cirurgia, esse saquinho se rompeu. E o que era um aneurisma se transformou ali no aneurisma hemorrágico. Então, foi uma situação naquele momento extremamente grave. Eles tiveram que pegar ali a principal, né? A carótida externa, fechar para poder parar de sangrar, para ele poder conseguir estancar, fazer esse equilíbrio, essa hemostasia lá em cima, né? Para que ela sobrevivesse. E as principais causas desse aneurisma geralmente é pressão alta, no caso da minha mãe foi pressão alta, tabagista, infecções, aterosclerose, são situações que envolvem aí as situações do aneurisma. Os tipos de hemorragia externa, fiz questão de trazer essas terminologias porque vocês vão levar para a carreira da enfermagem de vocês, que são epistaxe, né, que é o sangramento da fossa nasal, é considerado ali uma hemorragia externa. A hematêmese é o vômito com sangue, tá? A hemoptise é a expectoração de sangue. Melena é classificada aí como um sangue digerido, que é composto ali, eliminado pelas nossas fezes. A menorragia é aquelas pessoas que evoluem ali com a menstruação prolongada ou profusa, tá? Então, aqui são algumas terminologias da hemorragia externa. Já quando eu falo da hemorragia interna, esse termo muda. O hemotórax. Quem sabe aí para mim o que é o hemotórax? É a presença de sangue onde? A própria palavra diz, né? Presença de sangue ali na região do nosso tórax, né? É uma situação grave que exige uma intervenção também num tempo padrão ouro, né? Que a gente fala. O hemopericárdio, a presença ali dessa hemorragia dentro do nosso pericárdio. O hemoperitônio, a presença ali desse sangramento, dessa hemorragia dentro da nossa cavidade abdominal, né? Na região ali do nosso peritônio. E a hemartose é um processo de sangramento ali na região das nossas articulações, tá bem? Petequias também são classificados como hemorragia interna. É um quadro que aparece muito, né, em situações de dengue hemorrágica. As púrpuras e a equimose também é uma situação de hemorragia interna, tá? Principalmente nas vozinhas ali, nos vozinhos idosos. Nos idosos, eles têm uma tendência maior para evoluir com equimoses pela sensibilidade da pele, por um processo de desnutrição. Então, tem vários fatores, tá? Aqui é uma hemorragia interna, também um hematoma, chamada aí como sinal de Guaxinim, tá? É muito comum pacientes que passam aí por um processo de trauma, evoluírem com esse derramamento aí sanguíneo de forma interna. E aqui numa visão microscópia, eu gosto de trazer essa diferença da visão macroscópia para microscópia. Então aqui temos uma lâmina onde apresenta aí essa microscopia com a presença, né, de hemorragia, também é bem visível esses pontos. Então, só para vocês fixarem os padrões distintos aí da hemorragia, classificados como hematoma,
petequias, púrpuras, equimoses, o hemotórax, o hemipericárdio, o hemiperitônio e o hemartrose, tá? E eu trouxe uma pergunta para vocês. Respondam aí para mim mentalmente de casa. O que vocês acham? Qual que é a hemorragia que é mais grave? Aquela que acontece na artéria ou aquela que acontece na veia? 5 segundos. Isso mesmo, ouvi daqui. É a hemorragia que ela é provinda ali da nossa artéria, tá? É um vaso bem mais calibroso. Observem aqui, ó. O expulsamento desse sangue, o calibre, ele joga longe. Então, vocês enfermeiros, enquanto profissionais, fica de dica aí para vocês levarem, que quando vocês forem manipular pacientes, onde vocês vão manipular ali a região da artéria radial, a artéria femoral, é muito comum na coleta de gasometria arterial, que é uma função, é uma autonomia da enfermagem. Então, fique um tempinho mais ali fazendo uma compressão, tá? Digitalmente ali, vale a pena, porque eu já passei por uma situação com um paciente cardíaco, onde a sua PAI, que é a pressão arterial invasiva, ela ficou aberta. O profissional foi lá coletar a gasometria. Quem tem punção de PAI, entendam que tem todo um sistema, tá, gente? Fixo ali, um condutor naquele paciente. E para você coletar a gasometria, você só vai lá, acopla a seringa e aspira o sangue arterial. Então, você tem aquele sangue ali 24 horas por dia. Você não precisa ficar puncionando o paciente o tempo todo na artéria, não. É uma vez só e aí você vai controlando. Só que a pessoa que foi coletar no sistema, ela deixou a rosquinha aberta. Então, esse paciente ele perdeu tanto sangue, ele já era um paciente da cirurgia cardíaca, então prejudicou bastante, tá? É o prognóstico dele. Então, se tratando de hemorragia, lembre-se sempre que o paciente que está em uso ali de um catéter na artéria, ele tem mais possibilidade de agravar do que um paciente que está em uso de algo na veia, tá? É muito comum pacientes que fazem CAT, que fica com o introdutor ali na artéria femoral, tá? Então, esse é o cuidado de enfermagem em relação a esses pacientes. Então, para vocês fixarem melhor, o hematoma, né, que é um acúmulo maciço ali de sangue, geralmente ele é bem localizado, tá, gente? Fica ali numa região bem localizada, ele pode ter uma extensão ali que ela é variada, a sua importância depende sempre do órgão que foi acometido, tá? Então, órgãos vitais, como eu falei para vocês, geralmente a letalidade ela é bem maior. E aqui nessa foto é um exemplo de um hematoma cerebral. Então, geralmente situações de hematoma subaracnoide, né? Eles são bem mais graves do que outras situações. A petequia, só para reafirmar aqui com vocês, elas são pequenas hemorragias, tá? Dentro da nossa pele, ou seja, no interior, não é de forma externa, eu não expulso aquele sangue, tá? Aquela situação hemorrágica. Então, são pequenas hemorragias dentro ali do tecido, né? Membranas mucosas, superfícies serosas. Geralmente, a peteca ela vem associada ali a um quadro de plaquetopenia. Vocês se lembram o que é esse quadro de plaquetopenia? Quem se lembra? Penia, diminuição, né? Se eu tô com uma plaqueta ali menor que 150 mil, geralmente a referência do laboratório ela traz 150 a 200 mil, o valor de referência. Pacientes que têm plaqueta abaixo de 150 já são considerados ali como um quadro de plaquetopenia. E é uma situação extremamente grave, porque esse paciente ele pode sangrar muito facilmente, tá? Então, a peteca, geralmente, ela pode vir associada aí ao quadro de plaquetopenia, principalmente ali na dengue hemorrágica, tá? E ela tem um tamanho muito petitico, então eu trouxe só por curiosidade. Já a púrpura, ela tem uma característica, né, de ser uma lesão maior que a petequia, tá? E normalmente ela é resultante aí de alguma situação de fragilidade vascular, algum capilarzinho ali que tá mais frágil, aí ele vai, se rompe e causa esse sangramento na pele, tá? Tem um tamanho maior. E a equimose é aquele famoso hematoma subcutâneo. Quem nunca teve, né, uma equimose? Ao se esbarrar em um objeto, ao cair, ao sofrer um acidente, ao fazer uma cirurgia. Então, a equimose ela é um hematoma subcutâneo que
trabalha ali com a metabolização natural das hemácias. Então, é um processo que concentra ali as hemácias, justamente por esse extravasamento aí do sangue, tá? E quando eu tenho um processo de equimose, quem já teve, eu já tive, e é exatamente aqui esse processo de cores que ele funciona. Geralmente, né, inicia ali com essa cor vermelho azulada, geralmente já passa ali por um processo do azul esverdeado até chegar nesse tom amarelado. Quando começa a esverdear ali para o amarelo, opa, tô ficando boa, tá melhor, tá bom? Então, ok, falamos aí do processo de hemorragia, agora eu vou descrever para vocês o processo de hiperemia. E aí, alguém arrisca? O que é essa hiperemia, professora? A hiperemia, gente, ela consiste ali no aumento da quantidade de sangue no interior do vaso de um órgão. Então, aqui duas imagens, um vaso no processo normal e um vaso no processo de hiperemia, ou seja, aquele sangue está acumulado, mas ele não rompeu o meu vaso, ele não rompeu para o meu interstício. Igual acontece na hemorragia, que ele é expulso para fora. Na hiperemia, não. Ele se mantém ali no processo interno. Gengivite são exemplos de caso de hiperemia. A dermatite tópica, essa lesão aqui no olho. Então, são características de hiperemia. Não poderia deixar de comentar com vocês sobre a relação da hiperemia vezes a congestão, tá? O que os dois têm em comum? Eles decorrem aí de um aumento local no volume sanguíneo. Então, tanto na hiperemia quanto na congestão, eu tenho um aumento do volume sanguíneo, certo? Só que na hiperemia, gente, ela é um processo ativo que resulta ali na dilatação da minha artéria. Ou seja, durante a prática de um exercício físico, tá? Nos locais de inflamação. Essas atividades, elas levam ali ao aumento do meu fluxo sanguíneo, tá? E geralmente esse tecido que está sendo afetado, ele se torna ali com a característica mais avermelhada, ou seja, onde forma ali um eritema, tá? Devido justamente a esse congestionamento dos vasos sanguíneos com aquele sangue que está oxigenado. Então, a congestão, ela já vem aí como um processo passivo, que ocorre pela redução do fluxo sanguíneo em um tecido. Então, falou em congestão, lembre-se que é um processo que resulta da redução do fluxo sanguíneo em um tecido. Vocês já ouviram dizer, quem já trabalha aí na área da saúde, em outra função, que o paciente ele evoluiu com uma congestão pulmonar? É bastante comum a gente lidar com essa tecnologia na clínica médica, na UTI. Isso quer dizer o quê? Ele está congesto porque houve uma redução ali do fluxo sanguíneo naquele determinado tecido. E essa congestão, ela pode ser sistêmica. Quando eu falo de congestão sistêmica, tem que vir na cabeça de vocês automaticamente o quadro de insuficiência cardíaca congestiva, o ICC, tá bom? Porque os tecidos congestionados, gente, ou seja, tecidos que não estão sendo perfundidos, eles apresentam ali uma coloração que varia entre o vermelho escuro e o azul, a cianose. Vocês concordam comigo? Por que uma pessoa fica cianótica? O que está faltando para ela? O que vocês acham? Está faltando fluxo de oxigênio. Então, é exatamente isso que acontece aí nessa congestão. Aqui a gente tem um coração normal e um coração do paciente com insuficiência cardíaca congestiva. Tem um aumento do tamanho e olha a característica da perfusão da minha extremidade. Totalmente cianótica, né? Justamente porque ela está sendo hipoperfundida, ou seja, o meu oxigênio, a minha nutrição, o meu alimento, ele não está chegando ali para aquela extremidade, tá bom? Então, é muito comum que a congestão ela leve ao edema e também, às vezes, a um quadro de hemorragia. Então, entender aí, pegar a questão da congestão, se eu estou congesta, é sinal de que eu tenho uma redução do fluxo sanguíneo, que geralmente, sistematicamente, isso pode ser causado por um quadro de insuficiência cardíaca congestiva, que devido a essa minha redução do fluxo sanguíneo, eu vou evoluir com o processo de cianose.
os meus membros, as minhas extremidades, elas estarão hipoperfundidas, tá bom? Então, compreenderam aí? Vamos passar para a trombose? Posso? Ok, vamos lá. Já quando eu falo de trombose, eu quero que vocês prestem bastante atenção na diferença da trombose para a embolia. Tem pacientes que evoluem com quadro de tromboembolismo pulmonar. Mas por quê, professora? O que isso significa? Que um trombo que se deslocou lá do meu membro inferior, ele virou um êmbolo que percorreu a minha corrente sanguínea e foi se abrigar lá no meu pulmão, onde obstruiu e ocorreu o infarto do meu tecido daquela região. Então, esse é o mecanismo do tromboembolismo pulmonar. Então, vamos lá falar da trombose. A trombose ela é definida ali como um processo patológico, tá, gente? Que é caracterizado ali pela solidificação do sangue, ou seja, um trombo, algo sólido que está ali no interior do vaso, no interior do coração, de um indivíduo vivo, de uma pessoa viva, tá? Então, qual que é a diferença do trombo para o coágulo? O trombo é uma massa sólida, formada pela coagulação, e o coágulo é uma massa não estruturada de sangue fora do vaso. Ou seja, aquele trombo, ele tá ali dentro do meu vaso. Então, eu tenho a luz do meu vaso aqui, ó, imaginem aí, que é um vaso sanguíneo, e eu vou ter a solidificação do sangue no interior dos vasos, tá? Então, esse processo ele vai se acumulando aqui na parede do meu vaso. O que é que vocês acham? Quanto mais trombo se acumular, a luz do meu vaso, ela tende a aumentar ou diminuir? Eu voto em diminuir. Vocês concordam? É exatamente isso que acontece. Então, é por isso que o nosso fluxo sanguíneo ele fica prejudicado em situações de trombose, justamente por isso. Porque é tanto trombo que vai se acumulando ali na parede do meu vaso, que cada vez mais a luz desse meu vaso, ela vai se fechando, até obstruir, ocluir, onde os quadros geralmente são fatais, tá bom? Então, a trombose aí, só para vocês fixarem melhor, ela decorre de um estado anormal da hemostasia. Se eu estou num estado anormal da hemostasia, o que vocês entendem? Eu estou em equilíbrio ou desequilíbrio fisiológico? Em desequilíbrio, né? Porque eu estar em um estágio de hemostasia normal, eu tenho um equilíbrio de todas as minhas funções. Mas quando eu falo em anormalidade, é sinal de que algum sistema do meu organismo está em perigo, tá? Então, justamente, decorrente desse estado de anormalidade, vai se iniciar aí a formação de coágulos nesse leito intravascular. Mas não é uma formação qualquer, gente. É uma formação de forma exagerada. Então, por isso que é um estágio de extrema gravidade que essas pessoas passam, tá? E, normalmente, a trombose, ela decorre ali, pelo menos, de 3 anormalidades, tá? Então, nesse slide, eu quero que vocês levem para a vida de vocês essa tríade de Virchow aqui, tá? Falou de trombose, lembrou da tríade, quem sabe para a prova também, né? Já tô dando um spoiler aqui. Então, foquem aí nessas anormalidades que ocorrem dessa tríade. A primeira anormalidade é a lesão endotelial, tá? Que ocorre. A segunda é a estase, ou seja, o fluxo sanguíneo, ele é turbulento. Foi como eu expliquei para vocês. Se eu tenho aqui a luz do meu vaso, onde toda essa lateral está sendo preenchida por coágulos, por presença de trombos sólidos, esse fluxo sanguíneo ele vai ficar doidão. Então, eu não vou ter um fluxo mais alinhado. Ele vai ficar doidão, ele vai ficar turbulento, ele vai girar, ele vai para frente, ele vai para trás, ele vai bater na parede do vaso. Então, é isso que significa um fluxo sanguíneo turbulento, tá? Então, essa é a segunda anormalidade. E a terceira e a última é a hipercoagulabilidade do sangue. Então, eu estou no estágio hiper, eu não estou no estágio de coagulação normal, estou além, tá bom? E qual que é a etiologia dessa trombose? Fala aí para mim, quando eu falo de etiologia, eu estou buscando o quê? Primeira aula de patologia,
Muito bem, eu sei que vocês estão sabendo. As causas, né? Então, o que causa esses processos de trombose no nosso organismo? Pode ser a primeira causa por uma lesão endotelial, isso decorre aí de processos de traumatismo, por uma placa de ateroma, processos de metástases nos pacientes oncológicos. O processo etiológico também pode ser por uma alteração no fluxo sanguíneo, ou seja, aquela pessoa que teve uma redução ali na velocidade do fluxo pela presença, né, de trombos na parede do vaso, decorrente de aneurisma, de estenoses, de bifurcações, alterações na composição sanguínea, que é etiologia ali decorrente da hipercoagulabilidade, tá? Que eu já falei para vocês na tríade, que ela é a terceira anormalidade aqui, ó, composta da nossa tríade aí da trombose. Tá joia? E aqui algumas imagens, tá? Aqui é uma imagem da nossa aorta. Eu tenho placa de ateroma aqui, que é um processo etiológico que eu acabei de falar para vocês. E aqui eu tenho os trombos, ó. Então, isso aqui vai diminuir o meu fluxo, vai fechar a luz do meu vaso. Aqui também, mesmo exemplo, o fluxo ele tem que ocorrer dessa forma aqui, ó, forma laminar. E quando ocorre o fechamento da luz desse vaso, olha aqui o meu fluxo, ele tá doidão. Ele não tem um alinhamento a se seguir, ele tá ficando obstruído, tá fechando cada vez mais para ele. E aqui também um outro exemplo, tá? Então, a trombose, ela vem também sendo classificada em relação à sua composição, à sua localização lá no vaso e ao local. Então, a composição ela pode ser uma trombose branca, que geralmente quando ela tem essa composição, esse aspecto branco, diz pra gente que o predomínio maior é de plaquetas. Quando tem uma composição vermelha, um predomínio maior de hemácias. Quando tem uma classificação mista ou hialina ali, é mais comum nas capilares e nas vênulas, tá? Quanto à localização no vaso, pode ter uma localização aí mural ou parietal, que significa que é na parede vascular ou de qualquer cavidade, tá? Pode ter uma localização do vaso ali agindo de forma oclusiva na luz do vaso, que é o exemplo que eu mostrei para vocês, que a luz vai se fechando, tá? E quanto ao local, pode agir ali nas artérias, principalmente na aorta, tá, gente? Bastante comum trombose nessa região. Membros inferiores após cirurgias ortopédicas, pacientes que ficam muito acamados. Nas artérias viscerais, cerebrais, coronarianas. E na parte venosa, ela é oriunda ali da êxtase venosa, dos capilares e das arteriolas cardíacas, tá? Então, para a gente fechar aqui essa parte da trombose, fixam aqui. Os trombos, eles podem se propagar, tá? Ou seja, crescendo em tamanho para o aumento da agregação plaquetária. Eles podem se resolver-se, ou seja, serem aí dissolvidos pelos fatores anticoagulantes, tá? Se toma ali a medicação, ele pode ser dissolvido, ele pode ser quebrado ali. Ele pode tornar-se organizado, ou seja, quando ele se torna organizado, quer dizer que houve ali um revestimento do epitélio vascular. Ou ele pode ser embolizado, se deslocar ali pela vasculatura. É onde eu falei para vocês que a embolia é causada pelo deslocamento desse trombo para uma região distante. Principalmente pessoas ali que passaram por um processo cirúrgico recente, tem uma tendência a acumular trombos ali no membro inferior, que acaba embolizando, né? Eles deslocam ali daquele membro inferior e correm ali pela corrente até alcançar o tecido alvo, que pode ser o pulmão, pode ser o coração, pode ser o cérebro, vai depender de onde, tá? Então, a trombose, ela causa ali uma lesão tecidual por oclusão vascular local ou por embolização distal, tá bem? Que é uma situação especial que eu trouxe só a título de conhecimento para vocês, tá? Nem vou entrar não, depois vocês dão uma paradinha na aula e podem ler. E aqui o processo normal do vaso, o processo com trombose e o processo com embolia. Não deu certo aí com o que eu falei? Olha aqui a trombose, ó.
se acumulando os coágulos aqui na parede do vaso e diminuindo aqui a luz. Tá obstruindo, tá fechando. Já quando eu falo da embolia, é quando desprende algum pedacinho aqui desse coágulo. Aí ele vai caminhar ali no trajeto da minha corrente sanguínea, o êmbolozinho, e vai embora, lá para o tecido que ele quer acometer. Que os casos mais comuns, tá? Os números, eles trazem para a gente aí a embolia pulmonar, tá? Aqui um exemplo de placa aterosclerótica, tá? Também vai se acumulando essas placas no vaso, vai fechando, vai obstruindo cada vez mais. E só por curiosidade, as meninas, nós mulheres, né, que fazemos o uso aí de anticoncepcional, os médicos têm recomendado as mulheres fazer o implante do DIU justamente para evitar o uso do anticoncepcional, porque ele traz riscos aí, aumenta a formação de trombina e acaba colocando em risco ali a vida, a saúde dessas pessoas que podem evoluir aí com um processo de embolia cerebral, dependendo da região de onde ele vai se instalar. E para a gente finalizar essa primeira parte, a gente vai finalizar aqui com a embolia. Então, a gente viu a trombose e agora a gente vai ver a embolia. Um êmbolo, gente, entendam que ele é uma massa sólida, ele pode ser um processo líquido, ele pode ser um processo gasoso, ele pode ser um processo gorduroso. Só que o êmbolo, ele é transportado pelo sangue para um local distante do seu ponto de origem. Foi essa fotinha aqui, ó, que eu mostrei para vocês, tá vendo? Ele se solta e vai ser transportado por um local distante, lá para o coração, lá para o pulmão, lá para o cérebro, e ele é capaz de obstruir um vaso. Dependendo do tamanho, tá, gente, desse êmbolo, ele faz um estrago gigantesco, lesivo, fatal, tá? Letal. Então, os êmbolos pulmonares, olha aqui o que eu acabei de falar para vocês, são os mais comuns, tá, na prática clínica. E derivam ali principalmente de trombos de veias de membros inferiores. Seus efeitos dependem, sobretudo, do seu tamanho e da sua localização, tá joia? Os êmbolos sistêmicos, eles derivam ali principalmente de trombos da nossa região cardíaca, ou das válvulas, aneurisma aórticos, ou placas também de aterosclerose, tá bom? Então, para que um êmbolo ele consiga causar ali o processo do infarto tecidual, isso vai depender, tá, gente, do local da embolização, da presença ou da ausência da circulação colateral. Tudo isso vai definir esse infarto tecidual, porque se eu tiver uma circulação colateral, às vezes ela consegue dar um suporte maior ali. Eu não vou perder, eu não vou ter a morte de uma forma mais rápida daquela região do meu tecido. Então, tudo deve ser avaliado em qual região e se havia ou não essa circulação colateral justamente para dar esse suporte de forma colateral, tá? Então, aqui a imagem para completar aí o raciocínio de vocês. Eu tenho aqui o meu membro inferior, uma trombose. Esse trombozinho, ele se desloca, né, o êmbolo, e ele vai subir e vai ser transportado pela minha corrente sanguínea e vai alcançar o local, ou o coração, ou o pulmão, ou o cérebro, vai depender, tá? Então, esse êmbolo, ele acaba viajando aí pela veia cava inferior até os pulmões, onde vai acontecer aí o infarto do meu pulmão. 90% dos casos dos êmbolos, eles se originam de trombos, tá? Por isso que tem um vínculo bastante grande entre a trombose e a embolia. Tromboembolismo pulmonar, né? Tem aí um diagnóstico. A obstrução, ela ocorre após ramificação com a redução do luz do vaso, né? Quanto mais processos sólidos, gordurosos, fixados na parede do meu vaso, menor vai ficando a luz do meu vaso, ou seja, mais obstruído, tá fechando, tá? E a título de conhecimento, os tipos de embolia. Eu tenho a embolia trombo, né? Tromboembolia, que geralmente ela é pulmonar ou arterial. Eu tenho embolia de líquido amniótico, que não é muito comum. Eu nunca vi, tá? Na minha prática de vida assistencial. A embolia gasosa,
que ela ou é venosa ou arterial, a embolia gordurosa, que é bastante comum, as pessoas aí que fazem cirurgia, procedimentos estéticos, tá? E a embolia tumoral. Então, aqui algumas imagens do tromboembolismo. Aqui a embolia gordurosa, um procedimento estético, tá? Olha a cânula aí, provavelmente uma lipoaspiração, tá? Então, por isso que tem um cuidado muito grande dessas pessoas que estão se preparando para passar pelo procedimento, né, de cirurgia plástica. Geralmente, toda a equipe, ela tem esse cuidado em relação à embolia, é feito todo um preparo pré e pós-operatório, tá? E aqui é a embolia gasosa, que pessoas que praticam, fazem essa prática do mergulho, elas têm uma propensão maior a evoluir com essa embolia gasosa, porque elas podem evoluir com o processo de barotrauma, onde eu vou ter o aumento da minha pressão ali dos vasos, eu vou estar consumindo um número maior de gases que são prejudiciais, e esses gases eles podem atingir a nossa corrente sanguínea, o nosso vaso, evoluindo no processo de embolia gasosa. E na prática da enfermagem, tá, a gente tem que ter muito cuidado na manipulação dos medicamentos. Sempre lembrar de tirar o ar, né? A gente fala, já tirou o ar do sistema, tá? Então, puncionou o paciente, ele ter o cuidado, lavar, não deixar nenhuma bolinha passar no sistema, não injetar o gás, né? A seringa vazia no paciente, porque isso é letal. Vocês estão vendo aqui a presença das bolinhas na parede do vaso? É exatamente isso, a embolia gasosa. E é uma reação muito grave, tá, gente? Na maioria das vezes é fatal, tá bom? Aqui mais uma imagem mostrando para você a diminuição da luz do vaso. E aqui a característica principal de cada um, né? O tromboembolismo pulmonar, né? Normalmente ele se origina ali, como eu falei para vocês, de trombos que são formados ali nas veias iliofemorais. E tudo vai depender do tamanho desse trombo, tá? De qual foi a região de oclusão. A gente tem os êmbolos grandes, que geralmente socorrem ali na obstrução tronco da artéria pulmonar. Os êmbolos médios, eles se alojam ali nos ramos pulmonares de médio calibre. Os êmbolos pequenos, eles são pequenos, mas eles são múltiplos. E é esse o perigo. O fato dele ser pequeno, ele vai se consumindo ali, ó, vai criando um em cima do outro. E isso pode ocluir a circulação da pessoa, tá? E principalmente ali nos pacientes acamados, pós-cirúrgicos, tá? Eles podem apresentar ali uma formação de trombo no membro inferior, e o risco maior é desse trombo se deslocar e atingir ali os nossos órgãos vitais. A tromboembolia arterial são trombos originados ali no nosso coração, tá? Podem se originar de placas de ateromatoma, podem causar uma obstrução do encéfalo, do nosso rim, do intestino. A embolia de líquido amniótico, só a título de curiosidade, tá? Eu não vou cobrar isso aqui de vocês. E a embolia gasosa, que aquela que eu falei para vocês, que ela pode se originar aí de pessoas que fazem a prática do mergulho, que são a presença de bolhas de gás que obstruem ali o vaso sanguíneo, tá? Pessoas que estão sujeitas ali a grande quantidade de ar, penetra rapidamente pela veia, nas punções. Isso aqui é o mais importante para nós, enquanto enfermeiros, esse cuidado aqui na punção, ele é extremamente ideal, tá? Mudanças bruscas de pressão que obstruem ali os capilares. E a embolia gordurosa é a presença de gotícula de lipídio, né? Se é gordurosa, é a presença de gotícula de lipídio na nossa circulação. Ela é decorrente ali de fratura de ossos longos, algum processo de trauma que foi intenso, diabetes, pancreatite. Então, essas são as causas, tá? Então, além da presença dessa gotícula de gordura, os ácidos graxos também, eles são lesivos ao endotélio, tá? Então, essas são as definições que eu programei para estar discutindo com vocês, para a gente não prolongar. Na próxima aula a gente continua. Vou falar sobre o edema, vou falar sobre o choque, vou falar sobre a isquemia e o infarto ainda com vocês, tá bem? Então, um abraço em todos, obrigada
por quem ficou até aqui e até a próxima aula. Grande beijo!